Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para a meditação da Palavra de Deus desse 23º domingo do Tempo Comum. Nós vamos meditar a primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9, a segunda leitura da carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 8 e 10, e o evangelho que nós vamos ouvir, Mateus 18, 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não te der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiver de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, na primeira leitura tirada da profecia de Ezequiel, nós sabemos que o profeta é aquele que Deus usa para falar, para denunciar aquilo que Deus quer denunciar. A profecia, na verdade, não é do profeta, é de Deus. E o contexto dessa primeira leitura, o povo, os israelitas, estavam presos no exílio da Babilônia e sempre ficava alguém de olho nesse povo, ficava cuidando para que esse povo não fizesse nada de errado. E a profecia de Ezequiel nesse momento era para que ele ficasse cuidando desse povo. E Deus diz a Ezequiel para que ele vá corrigir alguém que está no erro. E se Ezequiel não for corrigir esse que está no erro, Ezequiel será o culpado, assim como aquele que está no erro. Agora, se Ezequiel for corrigir aquele que está no erro e esse não aceitar, a culpa é só do que está no erro e não mais de Ezequiel. Se Ezequiel for corrigir o que está errado e este aceitar a correção, este ganha novamente a vida, assim como Ezequiel ganha a vida. O resumo é: eu vou corrigir alguém que está no erro, amando de Deus, eu ganho a minha vida. O outro, se aceitar, ganha a vida também. Eu não vou corrigir o outro que está no erro. Tanto eu quanto ele vamos perder a nossa vida. Se eu for corrigir o outro que está no erro e ele não aceita, eu ganho a minha vida e ele perde. É isso que Deus diz na primeira leitura. O ímpio vai morrer pela culpa dele, se ele não corrigir a vida quando eu vou dizer para ele que ele está no erro. É mais ou menos isso que o profeta diz na primeira leitura. E no Evangelho, ele vai mais ou menos ao encontro disso. Jesus diz na parábola que
se eu tenho algum problema com meu irmão, eu posso e devo chamar ele para uma conversa, mas não em público, não no meio de todo mundo. Se eu tenho uma contenda para resolver com alguém, eu chamo ele de canto e falo: olha, nós temos esse problema, vamos buscar resolver, vamos tentar resolver esse problema. Totalmente ao contrário do que as pessoas fazem hoje, né? Já quer resolver em público, quer fazer escândalo, quer fazer gritaria, quer aparecer. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina no dia de hoje. Se eu tenho algum problema com alguém, eu vou, chamo ele de canto para tentar resolver esse problema. Se ele não aceitar, eu chamo 2 ou 3 pessoas de testemunha e devo insistir. Olha, nós estamos aqui com esse problema, trouxe aqui mais 2 pessoas para tentar nos ajudar a resolver aí a nossa contenda, o nosso problema. Vamos tentar resolver isso? Eu errei, você errou. Vamos tentar resolver isso? E se mesmo assim a pessoa não aceitar, o que temos que fazer? Diz a palavra: leve-o à igreja. E se nem a igreja resolveu o problema, e aí então a gente tem que largar de mão. Porque fizemos tudo o que nós podemos fazer. Nunca querer resolver os problemas em público, falando mal dele para o outro, jogando ele contra a comunidade, fazendo com que a comunidade fique chateada com ele. Não, essa não é a forma de resolver o problema. Sempre de modo particular, sempre de modo a sós. Nunca em público, nunca esculachar a pessoa em público, nunca expor a pessoa. É isso que a palavra de Deus no Evangelho nos diz hoje. Nós não devemos expor os problemas, porque às vezes o problema é tão pequeno, às vezes o problema é tão bobo para a gente ficar expondo os outros. Então nós temos que buscar resolver os nossos problemas. Por quê? Quando alguém na comunidade está com problema, quem está com problema não é ele. Quem está com problema é a comunidade. Porque uma comunidade com os seus membros com problema, ela não está ligada com Deus. Porque olha o que Jesus vai dizer: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. No Evangelho de 3 domingos atrás, para quem que Jesus disse isso? Para Pedro. Então, a comunidade, ela tem também o poder de ligar e de desligar. Se nós estamos em conflito, se os membros de uma comunidade se encontram em conflito, ela está desligando os seus membros. Portanto, temos que buscar resolver esses problemas para que a comunidade se desenvolva, né? E Jesus termina o Evangelho dizendo: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali também. Se 2 tiverem o mesmo desejo, meu Pai os atenderá. Então, todas as vezes que a gente está presente na comunidade com o mesmo desejo, com a mesma vontade, qual é essa nossa vontade? Que a comunidade cresça, Deus se fará presente na nossa comunidade. Não temos que nos preocupar com outras coisas, temos que buscar sempre o bem da comunidade, não o nosso bem, não as nossas, só aquilo que nós queremos, mas aquilo que a comunidade necessita, aquilo que a comunidade precisa para si. Às vezes a gente pode achar que não é algo que a gente queira, mas se a comunidade precisa, vamos lutar para isso, vamos lutar para ter, buscar resolver as nossas diferenças,
Às vezes nós somos tão egoístas que não conseguimos ver que as nossas diferenças são tão pequenas, e por não resolver elas se tornam coisas grandes, se tornam coisas gigantes que chega a ponto de um dado momento a gente não conseguir mais resolver. Por fim, queridos irmãos, a segunda leitura, São Paulo continuamos meditando a carta de São Paulo aos Romanos, e hoje São Paulo diz para nós não ficarmos devendo nada para ninguém, a não ser o nosso amor mútuo. Quando a gente fica devendo amor, quando nós ficamos devendo amor, é porque é um exercício diário. É um exercício diário. Quando a gente ama a nossa comunidade, a gente ama todo dia. Então hoje eu já dediquei o amor que a comunidade merece hoje, amanhã eu estou devendo mais, e mais, e mais, e mais, e mais, cada vez mais. Cada vez que eu amo a comunidade, ela cresce, ela cresce, porque eu estou me dedicando a ela. Eu estou dedicando todo o meu amor a esta comunidade. Ele diz assim, o amor é mútuo, porque quem ama o próximo está cumprindo a lei. O amor é o ápice da lei. O amor é o ápice da lei. Depois ele vai citar os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Todos esses mandamentos é substituído por aquele: amarás ao próximo como a ti mesmo. Lá no livro do Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se toda vez que eu olho para o meu irmão e lembro disso, aí fica mais fácil, porque quem que não ama Deus? Se eu vejo no meu irmão a imagem e semelhança de Deus, certamente eu vou amá-lo. Se eu olho no espelho e me vejo a imagem e semelhança de Deus, eu me amo e amo também ao próximo, porque eu o vejo como a imagem e semelhança de Deus. O amor, ele nos incentiva cada vez mais nos doarmos para a nossa comunidade. O amor nos incentiva cada vez mais caminharmos para buscar coisas novas e melhores para as nossas comunidades. O amor é a eterna busca da melhoria. E como diz São Paulo aqui, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Todos aqueles que amam cumprem a lei da forma mais perfeita que ela deve ser cumprida. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, hoje em que nós somos convidados, a liturgia de hoje nos convida a rezar pela nossa pátria, pensemos nisso. Vamos rezar pela nossa pátria, que passa, já não bastasse essa pandemia em que nós estamos vivendo, em que o mundo está vivendo, nós também estamos passando por esse problema político-econômico, em que tudo está subindo, só os salários diminuindo, desemprego, pessoas perdendo seus empregos. Vamos rezar pela pátria, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão desempregados, cada um dos irmãos que estão passando fome, para que eles consigam encontrar trabalho, que eles consigam encontrar solidariedade nos irmãos, que possam contribuir com as suas necessidades, e que a gente possa passar logo por essa pandemia e por essa política. Que essa política é uma disputa que só faz os mais pobres perderem. Que a gente possa passar por isso o mais breve possível. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção se estenda a todos aqueles irmãos e irmãs que nos pedem a rezar e interceder por eles também. Amém.